toda contida dentro do conjunto A, né? Isso já é a definição do Z sem interior, né? Não precisava diminuir o raio. Olhar na folha que a gente prepara é pior, né? Eu fui olhar na folha e confundi. Não precisa, né? Basta isso, né? Já é a definição de Z ser ponto interior, tá? Mas é isso mesmo, Vitor. Boa observação. Não precisa diminuir o epsilon, não. O mesmo epsilon faz o Z ser interior, né? Pela própria definição, tá? Ah, não. Nossa, Paulo. Eu já estava preocupada mesmo com isso. Deu para entender, Vitor? Eu espero que sim. Eu já estava preocupada com isso, meninos, que esse período chuvoso poderia acarretar muitos problemas nessas aulas remotas, né? Pelo fato de cair uma energia, de cair a internet, alguma coisa desse tipo. Na turma de vocês, ainda bem, né? Que isso não aconteceu, mas em outras turmas comigo já aconteceu de não conseguir dar aula por falta de energia e outras coisas. Então, agora vamos ver a volta, né? Suponhamos que agora o A seja igual ao seu interior. Então, o A está contido no seu interior, porque a outra parte de continência sempre vai valer, né? Então, Johnny, ela tem, só que o professor ele precisa ter o e-mail institucional. E aí eles não geraram o meu ainda, sabe? Por isso que eu não consigo gravar. Os professores que já têm o e-mail institucional, eles conseguem acessar o Meet com o e-mail institucional e gravar pelo próprio Meet. Aí o meu ainda não foi, não me passaram o meu ainda, né? Não foi feito. E aí, por esse motivo, eu não consigo gravar no Google Meet. Eu não, até eu li bastante, tentei ver outras formas, né? E não consegui. Alguns professores conseguem por isso, porque eles têm o e-mail institucional. Já, né? Já tem. Então, o A está contido no interior de A, porque o outro já vale, né? Se o A está contido no interior de A, então, se Z pertence a A, implica que Z pertence ao interior de A. Isto é, existe um epsilon positivo, tal que a bola de centro Z e raio epsilon está contida em A. Mas, como Z é arbitrário, eu escolhi um Z qualquer, isso vale para todos, né? Ou seja, para todo Z em A, existe um epsilon positivo, tal que a bola de centro Z e raio epsilon está contida em A. E isso implica que A é aberto. Tá? Ou seja, a volta, se eu supor essa igualdade, eu consigo provar que o A é aberto. Isso, ô Vitor, é isso mesmo aqui, ó. Eu vou até tentar, mas para mim, como eu não entro ainda com o meu e-mail institucional, eu não tenho ele, eu tenho que entrar com o e-mail pessoal, não aparece para mim aqui a opção gravar, né? Isso, só o professor que grava e só quando ele tem o e-mail institucional que consegue. Aí eles não geraram o meu e-mail ainda, eu não consigo gravar. Eu até tentei, eu estava meio inocente assim no início, né? Eu não sabia muito bem mexer e tentava gravar, porque todo mundo gravava, né, e tal, mas eu não consigo por causa disso ainda.
Só entrando com o e-mail institucional que consegue. Professor, mas ele ser aberto necessariamente implica que o Z vai estar sempre dentro dele? Garante, né? Porque o aberto é o seguinte: um conjunto. Você está falando assim, o A ser aberto? Isso. Porque o que acontece aqui? Vamos do início. Eu estou supondo a igualdade. Se vale a igualdade, vale essa continência, só desse lado, né? A está contido no interior de A. Então, se vale isso, o A está contido no interior, é que se eu pego um ponto Z em A, ele está também no interior. Um Z arbitrário, né? Qualquer Z. Mas o que significa o Z estar no interior? Que existe um epsilon, tal que a bola está toda contida dentro do conjunto. A bola centrada em Z e raio epsilon. Mas, olha, o Z, ele é arbitrário. Como ele é arbitrário, esse probleminha da bola aqui vale para todo Z. Ou seja, para todo Z em A, estou supondo ele já em A, eu consigo uma bola de centro Z e raio epsilon contida em A. E o que é isso? O que isso aqui significa? Isso aqui é a definição de A ser aberto. Tá? Aí tem que voltar na aula anterior. Não, tá, entendi, mas por ele ser aberto, isso já indica então que ele possa ser igual ao interior? Sim. Ou você vai mostrar isso? Então, isso aqui é a proposição. Todo conjunto que ele é igual ao seu interior, ele é aberto. Aí você pensa em intervalo. Simplifica para você ver. Pega aqui o intervalo fechado. Vamos pegar aqui bolinha fechada. 0, 1. Quem que é o interior desse intervalo? Vocês concordam que o interior desse intervalo é todo x menor que 1 e maior que 0? Estrito. Ou seja, isso aqui é o intervalo aberto 0, 1. Então, esse conjunto aqui, o intervalo fechado, é um conjunto fechado e o interior dele não é igual a ele. Agora, pega o intervalo aberto. Por exemplo. No intervalo aberto, 0, 1, quem que é o interior do intervalo aberto? É ele mesmo, né? O interior do intervalo aberto 0, 1 é o próprio 0. Ah, não, agora entendi. Tem que desenhar, professora, senão não entendo. É isso que a proposição quer dizer. Não, mas vocês podem perguntar, é assim mesmo? Porque né, eu estou falando aqui, vocês têm que perguntar para ter certeza. Pensa também, Vitor, por exemplo, na bola. A bola fechada é tudo e a fronteira. Então, o interior da bola tira aqui a gente chama de fronteira, né? A casquinha dela não entra no interior dela. Agora, pega a bola aberta, ou seja, sem a casquinha. Pega ela assim. O interior da bola é ela mesma, né? Então, um conjunto que ele é igual ao seu interior, ele é aberto. Tá? Então, é isso, né? Você tinha entendido a demonstração, mas você queria entender o significado, né? Do que essa proposição faz. Eu entendi a forma, mas não entendi O significado disso, né? O intervalo sempre é mais fácil, né? De entender. Eu acredito que dá para entender aqui, né? Não, ficou fácil de entender, dizendo. Aí o seio D, eu vou deixar e eu vou mandar para vocês, porque essa parte está feita no livro, que é o seguinte. O interior de um conjunto é aberto e o fecho de um conjunto, ou seja, o fecho de A é fechado. É o contrário. O interior de A não estava contido no A, e aqui é o contrário. E o A, ele está contido no seu fecho. Tá? E o outro é que A é fechado. A é fechado. Se e somente se o conjunto A é igual ao seu fecho. A demonstração lá no livro, né, que essa parte aqui tem que fazer ela, que está feito lá, ele usa o complementar
e usa a A e a B que eu já provei para vocês, tá? Eu ia definir fronteira, mas eu acho que eu não vou definir formalmente o que é fronteira, não. Printem aí a tela. E aí eu já vou para a parte de sequências, porque assim, na hora que a gente precisar de fronteira, se precisar de fronteira de conjunto, eu defino. Que é bem tranquilo, a fronteira é a fronteira mesmo, né? Eu digo assim, se o conjunto A é isso aqui, os pontos na fronteira que está no limite aqui, na fronteira mesmo, né? Não tem segredo, tá? Por exemplo, pôr grande aqui que dê para vocês verem. Esse ponto está na fronteira. Esse ponto está na fronteira. E aí é só definição de fronteira e termina essa parte e passa para a parte de sequências e séries. Então, estou mais interessada em trabalhar nessa parte de sequências, que ela é bem interessante. Acredito que vocês também não vão ter dificuldade de entender, não. Alguém de vocês sabe definir o que é uma sequência? Que, por exemplo, sequência de números reais, né? Existe sequência de números reais. O que será que seria uma sequência, agora pensando de números complexos? Então, tudo isso a gente tem que pensar, né? Definir primeiro o que é sequência, para depois partir para outras definições, né? Então, vamos aqui para sequências. Dentro dos complexos, tá? Uma sequência. Já vou definir nos complexos. Zn. N pertencente aos naturais estrela. Depois eu vou falar o que é isso, o que significa essa notação. É uma função Zn que sai dos naturais e para cada número natural ela associa um número complexo. Então, ela pega um nzinho e leva em Zn. Ela é uma função que funciona desse jeito. Que o que acontece? Eu tenho uma sequência que ela vai assim, né? Zn, n pertencente aos naturais não nulos, é porque a gente parte de n igual a 1, tá? Essa estrelinha significa que eu estou pegando n de 1 até infinito, né? Natural. Ela pode ser denotada como um monte de números. Z1, Z2, Z3, Zn, Zn mais 1, infinitos, né? Porque já que ela está definida nos números naturais, ela nunca acaba, né? Zn é chamado enésimo termo da sequência. Então, a sequência é uma função que função não é assim, sai de um conjunto. Ah, tá. Tá bom, Vando. Gente, o que está escrito ali? Zn é chamado de enésimo termo. E então, Zn é uma função que para cada natural associa um número complexo. Então, vamos pegar aqui um EZ. Ah, tá. Não, eu vou, por exemplo, aqui, ó. Zn como sendo I elevado a N. O que significa isso? Quem que é o Z1? É I elevado a 1, que é I. Z2 é I ao quadrado, que é menos 1.
Z3 é I ao cubo, que é menos I. Z4 é I à quarta, que é 1. E assim por diante. Ou seja, essa sequência Zn, N natural não nulo, é os números, ó. I menos 1, menos I1. Vocês vão ver que isso aqui vai perdurar. I menos 1, menos I1. E continua. Então, tá aí um exemplo de sequência dentro dos números complexos. Então, por exemplo, ó, n igual a 1 foi em I complexo. N igual a 2 foi no menos 1, que é complexo, né? Porque ele é real e é complexo. N igual a 3 foi no menos I. Peguei um natural e levei em outro complexo. N igual a 4 foi no 1. E assim por diante. Olha, a correspondência associa um natural a um complexo. Ok? Agora, vamos definir o que é uma sequência. O interessante, meninos, é quando a sequência converge. O que é a sequência convergir? Se vocês não estudaram sequências e séries de números reais, eu vou dar uma explicadinha aqui rápida. É o seguinte, por exemplo, vocês já viram falar no paradoxo, eu acho que é da formiguinha, que, por exemplo, a formiga, ela está a 1 metro da parede. Aí ela anda metade do caminho. Depois ela anda metade do caminho. Depois ela anda metade do que falta. E ela sempre vai andar metade do que falta. Ela nunca vai chegar na parede. Porém, a distância dela até na parede era finita. Era 1. Aí isso, né, é uma sequência, por exemplo, que está indo, que eu estou somando infinitos números, que na verdade é série, mas dá para entender que série também é uma sequência. Eu peguei aqui metade do caminho, mais metade da metade, mais metade da metade da metade. Isso aqui está dando 1 metro. Ou seja, o interessante é você pegar sequências que vai... Gente, vocês é cheio das piadas. E aí, é uma coisa que chega, que nunca chega, né, em algum lugar, tá? Mas que no limite a gente consegue chegar. Aí, então, nós vamos tentar definir o que é uma sequência convergente para os complexos, utilizando epsilon e delta. Oi. Mas nesse caso aí vai sempre ficar a cada 4 elementos vai ficar 0, 0, 0, 0. Isso, essa sequência aqui, ó, ela é um exemplo que não converge, tá? Porque ela fica oscilando e nunca chega em lugar nenhum. Olha um exemplo, pega essa sequência aqui nos reais, ó. Xn igual a 1 sobre n. Quando o n cresce muito, vai para infinito, o 1 sobre n vai para onde? Não vai para zero? Então, esse aqui é um exemplo de sequência real que converge, que quando o n cresce, ela vai para algum limite. Porque algumas sequências, quando o n cresce, ela não vai para lugar nenhum. Essa aqui mesmo vai ficar oscilando e nunca vai parar em lugar nenhum. Então, a sequência, ela converge quando o n vai indo para infinito, essa sequência toma um rumo, tá? É mais ou menos isso que significa convergir. Só que, matematicamente falando, é outra coisa, né? Aí é sobre isso que eu quero falar, né? Então, seja Zn uma sequência dos complexos, né? Sequência. Dizemos que
Zn é convergente. Aí eu vou chamar o limite dela de Z, né? E Zn tende a Z, né? Ou seja, o limite dela é Z. Se, agora eu vou definir, depois a gente faz um desenho aqui para entender. Para todo ε maior que zero, existe um N0 natural, tal que o módulo de Zn menos Z é menor que ε para todo N maior que N0, tá? O que isso significa? Eu escolho um ε. Tá, vamos pegar aqui o limite é Z. Eu escolho um tamanho aí. Zn menos Z ser menor que ε, vocês concordam que a bola de centro Z e raio Z e raio ε, o Zn tem que estar dentro dessa bola, concorda? Ou seja, deixa eu escrever isso aqui. Módulo de Zn menos Z ser menor que ε implica que Zn está contido na bola de centro Z e raio ε. Pensem a respeito, isso aqui é a mesma coisa, tá? É equivalente. Vamos tentar explicar isso daqui geometricamente com a bola. Aí você escolhe um ε para ser o raio. Essa definição fala que eu escolho um ε, eu crio uma bola, tal que a sequência ela está toda contida aqui dentro dessa bola a partir de algum N0 fixo. Ou seja, pego lá o Z, escolho ε igual a 1. A sequência ser convergente implica que vai ter um N, sei lá, o N0, 1000, que para frente de 1000, toda a sequência vai estar contida naquela bola de centro Z e raio meio. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Mais ou menos isso, tá? Que a sequência Zn tende a Z se eu escolho o ε arbitrariamente para qualquer ε que eu escolher, eu vou conseguir um N0, pode ser grande ou não, que a partir desse N0, a sequência está todinha contida dentro dessa bola. Mas é para todo ε que eu escolher, inclusive um ε pequeno. Porque essa sequência aqui, por exemplo, ó, por que ela não é convergente? Deixa eu explicar para vocês por que ela não é. Essa sequência Zn aqui, ó, ela é ou I, ou menos I, ou 1, ou menos 1. Vamos supor que eu quero mostrar que o limite dela é 0, sei lá. Se eu escolho ε maior do que 1, tipo ε igual a 3 sobre 2, a sequência está toda contida dentro dessa bola, né? De centro 0 e raio 3 sobre 2. A sequência está contida. Só que pega ε igual a meio. Aí, ó, a sequência já não está dentro da bola, tá vendo? Então, essa sequência, por exemplo, não converte para 0. E ela não converte para nenhum desses pontos, porque, ó, se eu pegar uma bola centrada em um, os outros ficam fora. Se eu pego uma bola centrada em I, o resto da sequência fica fora. E assim por diante, tá? Então, essa é a definição de sequência convergente, tá? Aí nós vamos fazer um exemplo para vocês verem que ela converge, tá? Ah, tá. Aí, só uma observação, isso aqui implica que a sequência Zn está tendendo a um complexo Z. Zn tender a Z é equivalente a essa norma aqui, ó, tender a 0. Porque o que acontece? Você está com o Z aqui, o Zn tender a Z é porque cada vez ele vai ficar mais próximo de Z. Ou seja, a distância do Zn e do Z sempre vai ficando pequenininha, até ir para 0. Tá? Deixa eu dar licença para vocês printarem para a gente fazer o exemplo.
O exemplo, eu vou pegar uma sequência e mostrar, né, tentar mostrar para vocês que essa converge. Tá? Eu vou apagar aqui, eu vou deixar essa por enquanto, só que a gente vai usar aquela ali. Vou pegar aqui ZN. Aqui tem uma solicitação. Pedro. Zn igual a I elevado a N sobre N. Tá? Vamos ver alguns termos dessa sequência. O Z1 é I, o Z2 é menos meio, o Z3 é menos I sobre 3, o Z4 é 1 sobre 4, e assim por diante. Por que que essa sequência vai tender para zero, né? Eu vou mostrar graficamente a diferença dessa, que é só o I elevado a N. E aqui eu dividi por N, tá? Nós vamos ver direitinho o que acontece aqui. Tá. Eu quero mostrar, né? Prove que Zn tende a zero. Provar que Zn tende a zero é provar que a norma de Zn menos zero tende a zero. Mas N menos zero é zero, então isso aqui implicar que a norma de Zn tende a zero. Então, eu quero provar isso. Agora, quem que é a norma de Zn? Isso aqui é a norma de I elevado a N sobre N. Agora, o I elevado a N sempre é um desses quatro. Ou é I, ou é menos 1, ou é menos I, ou é 1. Qualquer um desses aqui, quando a gente usa a fórmula da norma de um número complexo, a norma deles todos é 1. Ou seja, a norma de I elevado a N, ela é igual a 1 para qualquer N. E a norma de N é N, né, que é módulo de número natural. Agora, isso aqui, ó, 1 sobre N, é claro que tende a zero quando N cresce, né? Por quê? Porque quanto maior o N, mais pequenininho isso vai ficar, né? Logo, essa sequência, né? I elevado a N sobre N, ela tende a zero. Agora, qual que é a diferença, né? Por que que aquela ali converge e essa aqui não? Eu vou tentar fazer aqui. Aí depois vocês printam de novo, por mais que vai ficar isso aqui repetido, mas é bom para vocês entenderem por que que uma vai e a outra não. Vou fazer dois gráficos aqui. Y, X. Essa primeira aqui, ou ela é I, ou é menos 1, ou é menos I, ou é 1. E ela fica oscilando aqui. Ela não sai daqui. Agora, aquela ali, ó, ela começa com I, depois ela é menos meio, então ela já vem, aqui daria o menos 1, ela já vem aqui, ó, menos meio. Aqui seria o menos I, ela já vem menos I sobre 3, tá? Já vem aqui, ó a diferença, ó. Ela vai, tipo, fazendo uma espiral. A próxima é 1/4. A próxima seria I sobre 5. Tá vendo que ela vai aspiralando aqui até chegar na origem? Né? Espero que tenha dado para vocês entenderem aí. Mas ela não vai assim, ela vai tipo na forma, se a gente pudesse olhar, de uma espiral, enquanto essa aqui ficava girando aqui. Não sei se dá para vocês compreender isso, a diferença. Por isso que essa não converge e essa converge, tá? Então, essa daqui, ó,
a sequência nunca aproxima do zero. Agora, essa aqui, ela vai aspiralando aqui em torno do zero, tá? É mais ou menos essa aí que faz a diferença para uma ser convergente e a outra não ser convergente. Printem aí que eu vou definir o que é sequência limitada. E aí eu vou provar, tentar estar nessa aula, que toda sequência convergente ela é limitada. Tá? Vou apagar os dois lados. E aí, eu vou parar um pouco mais cedo do que às 8h30, né? Porque tem alguns meninos que perguntou, né? Tem uma pergunta do Vitor para eu responder. E tem a de outro, que eu já esqueci o nome, que também me perguntou, né? De 2 exercícios, 3 exercícios, na verdade. E aí eu quero fazer esses exercícios com os meninos que estão pedindo, tá bom? Professora? Pode falar. A senhora falou aí, tocou aí na sequência do Fibonacci. No caso, ela é o que, assim, basicamente, assim? A sequência de Fibonacci, primeiro que ela é uma sequência de números inteiros, né? A sequência de Fibonacci, ela não converte para lugar nenhum, porque ela vai sempre crescendo. Ela é assim, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Ela é obtida como sendo o próximo termo, ele é a soma do anterior com o anterior do anterior, né? Assim, a n mais 1 é a n sobre a n menos 1. Depois, eu posso até tirar um tempo. Quem que é que perguntou? Deixa eu ver aqui. Foi o Elias. Elias. Semestre passado foi na turma de matemática discreta. Eu vou olhar lá, Elias, foi boa a sua pergunta, eu faço esse exercício, eu faço ele aqui com vocês, porque é até bom, ele é curioso, por mais que é uma sequência de números reais, é interessante. Ela tem essa propriedade, ela em si não converte para lugar nenhum, ela é obtida, a gente chama isso aqui de fórmula de recorrência. Aí, a gente define ela como sendo a n igual a n mais 1, por exemplo, menos o a n menos 1. Eu lembro que a propriedade maior dela é que a razão dos números tem como provar. Se eu não me engano, é isso, eu tenho que olhar já de novo. A razão entre os termos vai exatamente para esse número aqui, ó. 1 mais raiz de 5 sobre 2. Ela não converge, mas a razão entre os termos converge para esse número aqui, né? Que é um número irracional. Por mais que a sequência é de racionais, aí vocês estão me acusando que isso é interessante de falar, tá? Uma sequência de racionais que vai para um número irracional, e esse número aqui é muito famoso, né? Ele é o número de Euler, que aparece demais na natureza e está associado com a perfeição, né? Não sei se vocês já viram falar disso. Eles chamam de retângulo de ouro. É o retângulo que a razão da parte maior pela parte menor, né? Base, altura, que a razão da base pela altura é exatamente esse número. Aí esse retângulo, quando você divide ele aqui no meio, ele vira outro de ouro. Ou seja, esse aqui agora é de ouro. Quando você pega aqui, esse aqui é de ouro. Quando você pega esse que sobrou é de ouro. Aí também você consegue um aspiral aqui dentro. Enfim, esse número é importante. E essa sequência de Fibonacci, muito tempo depois, eles perceberam que a razão entre os termos dela converte para esse número de ouro. Aí tem muita curiosidade. Eu fiz esse exercício trabalhei isso aqui com os meninos da matemática discreta, né? É muito curioso isso. Eu posso trazer para vocês na próxima aula. Eu tenho ali feito, né? Agora aqui de cabeça eu não vou lembrar. Mas é algo interessante. É uma sequência, ela em si não converge, mas
a razão entre os termos dela converge e não converge para um número qualquer. E o mais interessante, meninos, é que é essa questão de sequências que elas são de um tipo de número, mas convergem para um outro. Pensa o seguinte, essa sequência aqui, quer ver? Eu acho que é essa aqui mesmo, ó. 1 mais 1 sobre n elevado a n. Concordam que isso aqui, ó, esse número, para qualquer n natural, isso aqui é um número racional. Ou seja, eu tenho uma sequência que ela todinha é de números racionais. Só que essa sequência aqui, ela converge, e ela converge para esse número aqui, que é o e, que é irracional. Então, é muito interessante trabalhar com sequências que estão dentro de um conjunto, ou seja, ela está dentro do que é racional, mas a convergência dela vai para o irracional. Quando isso acontece, a gente fala que o conjunto numérico não é completo. Eu vou trabalhar isso aqui com vocês, nas variáveis complexas. Então, por exemplo, aqui, se existem sequências dentro do racional que convergem fora dos racionais, os racionais não é completo. Porque, olha o que acontece aqui. Uma sequência de racionais e a convergência dela sai fora do conjunto dos racionais. Aí a gente fala que o conjunto numérico é um corpo completo quando toda sequência converge dentro dele. Por exemplo, o conjunto dos números reais, que é a união dos racionais com os irracionais, esse conjunto ele é completo, tá? Tem como provar. Não é fácil, não, mas tem como provar. Toda sequência converge dentro. Nós vamos fazer nas variáveis complexas. O conjunto dos números complexos é completo. Toda sequência de complexos converge dentro do conjunto dos complexos. Tá? Então, interessante aí a sua pergunta. Me lembra para eu fazer na próxima aula. Tá? Deixa eu só definir aqui o que é uma sequência limitada e deixar um probleminha aqui para vocês, e aí a gente discute na próxima aula, tá? Dizemos que Zn, uma sequência dentro dos complexos, é limitada se o módulo de Zn é menor que um emão, esse emão positivo, para todo n natural. O que significa em desenhos? Eu estou com conjuntos complexos aqui. Vamos pegar assim mesmo. Está a origem aqui dos complexos. Se o módulo de Zn é menor que um emão, isso aqui significa que a norma de Zn menos o zero é menor que um emão. Ou seja, uma bola centrada no zero e de raio emão, a sequência todinha, porque é para todo natural, ela está todinha contida aqui dentro. Aí a gente fala que ela é limitada. A sequência de Fibonacci, vamos olhar nos reais. Aquela sequência que a gente tinha feito primeiro. I menos 1, menos I, 1. Essa sequência é limitada, ó. Que eu consigo aqui um raio, ó. Vou pegar aqui emão igual a 3 sobre 2, 1,5, que a sequência está todinha contida dentro dessa bola de emão. Então, essa sequência ela é limitada. Não é convergente, mas pelo menos limitada ela é, tá? Agora, a de Fibonacci. Olha para vocês ver a de Fibonacci. É 1 de novo, 2, 3, 5, 8 e por aí vai. Eu consigo uma bola, um raio, né, um intervalo que cabe ela todinha, um intervalo limitado? Não consigo, né? Essa sequência vai embora para infinito. Então, essa sequência aqui ela é limitada.
Porém, essa sequência aqui, ela é ilimitada, tá? Então, quando ela não é limitada, ela é uma sequência ilimitada. Aí, para vocês pensar, eu quero que vocês pensem o seguinte. Nem toda sequência limitada é convergente, porque aquela ali, por exemplo, a gente viu que ela não converge, né? Essa aqui, porém, ela é limitada. Então, não vale. Esse exemplo aí é a prova que sequência limitada não necessariamente ela é convergente. Agora, o contrário. Será que toda sequência convergente é limitada? A pergunta é essa. A resposta é sim. Tem que tentar provar que isso é verdadeiro, né? Toda sequência convergente é limitada. A recíproca não vale, mas com condições, talvez sim. Ou seja, nós vamos, no final dessa parte de sequência, nós vamos ver o teorema de Weierstrass, que dá algumas condições para que uma sequência limitada possua pelo menos uma subsequência convergente. Então, nós ainda vamos falar o que é subsequência. Tá bom? E aí, meninos, eu não vou fazer chamada hoje, tá? Eu vou agora atender os meninos que estão com dúvidas, né? Que perguntaram para mim. E aí fica, né, a critério de vocês, não é uma aula obrigatória. Quem quiser ficar, pode permanecer à vontade. E os meninos que perguntaram os exercícios, né, vamos agora tentar responder, né? E uma boa noite para os meninos que vão aí eventualmente sair da aula, né? Boa noite para vocês, meninos. Então, vamos lá, né? Quem foi que me perguntou do exercício 21? Por favor, gente, é porque são muitos alunos que falou do exercício 21 e eu acho que do exercício 7, se eu não me engano, da página 49. Me pediu o exercício 7, da página 49, e da página 38, o 17 e o 21. Foi o Pedro Lucas, né? Isso, Pedro Lucas, isso mesmo. Que aí, tá vendo agora vocês falando, eu lembro. Pedro Lucas, primeiramente, o 17